Boa noite, meu nome é João Vitor, a equipe quem faz parte também é o Davi Oliveira e hoje a gente vai falar do perfil sênior 60 anos ou mais, uma análise do consumidor mais experiente, fiel e subestimado. Atualmente a gente conta com 34 milhões de sêniores no Brasil. Então o que a gente vai ver é um pouco do consumidor, um pouco consumidor midiático também por década e análise comparativa. Então, trazendo aqui, hoje, o consumidor sênior, ele tem 60 anos a mais, ele tem uma rotina onde ele acorda cedo, se medica, toma café, de meio-dia ele cuida dos netos, faz as compras, de tarde ele tem o seu lazer hoje com as novas tecnologias e de noite ele tem o jantar em família. Atualmente, a gente tem 34 milhões de brasileiros com mais de 64 anos, a gente está falando de um crescimento de mais de 50% e um poder de consumo de 20%, tendo uma renda média mensal de 3,5 milhões, ao mesmo tempo em que um a cada quatro idosos trabalham hoje em dia. A gente traz aqui o perfil, por exemplo, da dona Helena, onde tem uma situação onde ela é aposentada, mora com filho e neto, ela tem uma renda de um pouco mais de R$ 2.000, e tem o desejo de ser autônoma, viajar, passar mais tempo com a família, passa o dia um pouco na parte de tecnologia, tem medo de ficar dependente ou ser enganada, né? Ela própria comenta de eu não preciso de muito, mas preciso do melhor que eu tenho para uso. Algumas três marcas desejadas, então, são o Bradesco e Banco do Brasil, clássicos aqui no Brasil, Unimed, Fleury, questão médica, e também Natura e o Boticário, a parte mais estética. O fluxo de compra, por exemplo, de um medicamento, primeiro surge a necessidade, depois é a busca da informação via médico, via algum contato, avaliação um pouco mais sobre o produto, depois a decisão de compra e depois acaba tendo pós-compra também. Alguns grupos de influência, então são a família, médicos, amigos, YouTube, igreja, em toda a parte social, tanto presencial como online. Trazendo um pouco mais aqui também sobre o consumidor midiático, hoje a gente traz primeiro uma propaganda dos anos 70, quando começou um pouco mais a parte de incentivar a previdência, e aqui fala um pouco mais de incentivo a não depender só do INSS também, mas também começar já a incentivar com o próprio produto de previdência da época que o INPS, então, era uma sugestão. Depois vem o Bradesco e Banco do Brasil, então a gente está falando aqui de previdência privada, então era um caso mais de ir um pouco mais para a parte do banco, sem ficar devendo 100% do INSS, antigamente INPS. Depois a gente tem a própria campanha de vacinação do Ministério da Saúde, então também incentivando um pouco mais o público idoso. E depois indo para os anos 2000 já a gente tem a propaganda do Itaú Unibanco, falando um pouco mais sobre seguro de vida, um pouco sobre essa classe financeira também, que acabava sendo muito importante até nos dias de hoje também. Nos anos 2010, o idoso irreverente chegou à publicidade. A escola lançou velhovens, idosos descolados conectados contra estereótipos. A imagem do idoso necessitando de cuidados, que não poderia se mover, ficou de lado. Nos anos 2020, pós-pandemia, o sênior virou protagonista reflexivo. A Sul América, com Conversar com o Futuro, trouxe um comercial sobre legado e planejamento. Adulto, empático, sem paternalismo. Mas o que mudou? Tudo, na forma. A linguagem evoluiu de formal para emocional. O papel do idoso passou de passivo para protagonista. A mídia se expandiu da TV para o digital. O que não mudou? O núcleo permanece o mesmo. Saúde como prioridade máxima, família como valor central, confiança como critério de escolha e a TV aberta como canal principal de alcance. A conexão com o tema da disciplina é direta. Vimos na prática como ciclo de vida, grupos de referência, comportamento de compras e segmentação se manifestam na publicidade real. O sênior é o consumidor que mais evidencia que entender o indivíduo, sua fase de vida, seus valores e seus medos é o que separa a publicidade que conecta da que apenas informa. O consumidor sênior é talvez o maior estudo de casos sobre o que o mercado ainda erra, tratar o envelhecimento como problema, ponderando uma das maiores oportunidades econômicas do século XXI. 34 milhões de brasileiros, 20% do poder de consumo, mais de 22 anos pela frente, depois dos 60. Dona Helena não quer ser invisível na publicidade, ela quer ser vista como o que é, uma consumidora experiente, exigente, fiel e que ainda tem muito a consumir. Obrigado.